Olá, você já parou para pensar que a vida ela é ímpar? Não temos duas vidas, não temos três, quatro vidas. A vida é singular. A vida ela é única e não podemos vivê-la de qualquer maneira. Aliás, dentre muitas questões na filosofia platônica e socrática, traz para nós o entendimento de que se nós não compreendemos, se nós não pensamos sobre a vida, nós não somos dignos de viver. E tem um fundamento de verdade esta filosofia humana. Se nós não conseguimos pensar ou refletir sobre a vida, iremos viver a vida como animais, uma vida bestializada, uma vida sem entendimento, sem sabedoria. Então, é fato. Se você não é capaz de pensar sobre a vida, você não merece vivê-la. Então a palavra de Deus nos mostra no livro de Salmos, capítulo 90, verso 9, 10 e 12, algo muito interessante e que certamente vai nos ajudar a entender sobre o que eu estou chamando nesta tarde de domingos a matemática divina. Como é que Deus conta as coisas? Como é que Deus conta os dias? Como é que Deus faz as contas das coisas? A matemática divina ou a economia divina, ela certamente é diferente da nossa. A forma como nós contamos nossos dias, a forma como nós contabilizamos vitórias, conquistas, ela é de forma muito distante, às vezes, ou quase sempre, da forma como Deus conta o dia, conta os dias, as vitórias, enfim. A matemática divina, ela difere da nossa. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Salmos, como já anunciado, versículos 9, 10 e 12. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Esse é um texto maravilhoso, um texto profundo, que eu penso como um grande desafio para os nossos dias. Se você for avaliar como nós vivemos hoje, hoje impera o reinado da velocidade. Não importa mais a qualidade das coisas, mas a velocidade das coisas. Antigamente, as coisas eram feitas para durar. Hoje, elas são feitas para estragar. Até porque, como então um mundo capitalista sobreviveria? Exemplo, antigamente, quando pensava-se num veículo, então construía-se ali, por exemplo, o Jeep ou o Fusca. Aqueles que são mais antigos se lembram disto. Para você chegar a amassar, destruir um Fusca, vai precisar de um acidente bem grave. Hoje, os carros são feitos para estragar. Bom, que loucura é essa? Gastar 50 mil, 40 mil num carro feito para estragar? Quem faria um carro para estragar? É simples, a lei do mercado é a futilidade. As coisas têm que se tornarem descartáveis para que então o mercado sobreviva. Então hoje você amassa o carro com a mão, se você quiser. Se quiser, afunda o capô de um carro com as mãos. É tudo muito mais frágil. As coisas eram feitas para durar, como eu dizia. Os relógios, as casas. Estávamos mexendo numa estrutura de uma casa há pouco tempo atrás, a cada tijolinho, e aquilo pesava um absurdo. Você percebe que aquilo foi feito para durar. Mas tem outros conceitos hoje em questão, a leveza, a praticidade, enfim, os argumentos são muitos. Mas se pudermos alinhavar uma ideia, um raciocínio que é norteador da nossa cultura, é a questão da futilidade, ou melhor ainda, a questão de tornar as coisas passageiras demais. E aí você percebe que então as pessoas acabam correndo mais, elas acabam trabalhando mais e tudo passa muito rápido. Assim como a televisão que estraga mais fácil, o carro que amassa mais fácil, assim é a vida. Ela está passando sem que nós a percebamos. A vida tornou-se muito mais frágil, muito mais vazia de sentido, muito mais vazia de significado. A vida tem se tornado, de forma geral, em linhas gerais, se tornado uma vida sem sabor, sem cor, sem intensidade, porque nós não temos tempo para viver. Nós temos tempo para correr. Como eu dizia, o que impera é o reinado da velocidade. Não importa a qualidade das coisas, importa que você corra com elas. Então, vamos correr com a vida, vamos correr
com os nossos dias, com o nosso trabalho, mas esquecemos que enquanto corremos, perdemos o privilégio de viver. Um dia desses, estava refletindo com a minha esposa, porque nós havia acabado a energia do nosso bairro, e havíamos então ido para o lado de fora da nossa casa, na varanda, havíamos sentado e olhando para o céu. Eu fiquei pensando comigo, quantos anos já se passaram desde a última vez que olhei para um céu estrelado? Corremos tanto que mal temos tempo para olhar para cima e perceber, por exemplo, uma noite de lua cheia, perceber um céu estrelado. Não temos tempo para isso. Isso é coisa para quem não tem o que fazer, argumentariam os capitalistas. Porque quem tem que fazer vai trabalhar. Aliás, o trabalho dignifica o homem. E começamos a fazer um discurso do trabalho. A grande questão não é trabalhar ou não trabalhar, todos temos que trabalhar, mas a grande questão é viver. Viver de tal maneira em que você faça com que os dias tenham sentido, faça com que os dias tenham sabor, tenha cor, tenha densidade, tenha forma, ou seja, que os dias tenham vida. O salmista vai dizer aqui que passamos os nossos anos como um conto que se conta. Me recordo da minha avó e do meu avô que faleceram há pouco tempo atrás. E me recordo das histórias que eles contavam, histórias que datavam de 70 anos antes do momento em que eles narravam. E certamente na cabecinha deles aquilo estava registrado. Era uma memória, mas uma história que nunca mais poderia ser revivida, porque a adolescência passou, a juventude passou e agora resta a velhice. Como diz o texto, canseiro e enfado. Os dois doentes, pouco tempo depois, vieram a óbito. Primeiro minha avó, depois o meu avô, não suportaram a velhice e as mazelas que são próprias do final da vida, infelizmente, para todos nós, indistintamente. Quando eu olho para a história que os meus avós contavam, quando eu olho para a minha própria história, vou fazer 41 anos, há poucos dias atrás, era uma criança. A Bíblia diz lá em Tiago que a vida ela é passageira, ela é como um vapor, existe por um tempo e logo se desvanece, logo desaparece. A vida ela é muito, muito rápida, ela é muito passageira, ela é efêmera e temos uma única chance de viver. Não temos duas nem três, uma única chance de viver. E o texto diz aqui que a vida, ou os anos que passamos na vida, são como um conto que se conta. Por isso eu fiz menção ao meu avô. Ele contava os contos, né, da história de infância, de adolescência, de juventude, como se fosse algo que aconteceu ontem, mas já se passaram 70, 80 anos e não dá mais para voltar no tempo. Se você pudesse avaliar hoje a qualidade da sua vida, como você a qualificaria? Você poderia dizer e afirmar que vive bem, que vive de forma abundante, que vive de forma sábia, que é um paralelo ou uma contrapartida para você avaliar isto? Qual foi a última vez que você deu um abraço vagaroso no seu filho ou na sua filha? Sem pressa de ter que correr para o trabalho ou para qualquer outro compromisso? Qual foi a última vez que você reuniu sua família na beira de um córrego para pescar? Qual foi a última vez que você gastou tempo conversando com a sua filha sobre as crises da adolescência dela? Qual foi a última vez que você olhou cuidadosamente para o rosto da sua esposa, do seu esposo, a acariciou, a elogiou e tiveram uma conversa longa? Se você for olhar com carinho, vai perceber que nós não temos tempo para essas coisas. Não temos tempo mais para olhar um para o outro, não temos tempo mais para abraçar, não temos mais tempo para usufruir. Vez e outra suspendemos a realidade, tiramos uns dias de folga ou de férias, mas o dia a dia é corrido demais. Impera a velocidade, não a qualidade. E o texto vai dizer aqui algo interessante. A Bíblia diz assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado. Ou seja, o final da vida, o que nos espera, na verdade, por mais que tenhamos hoje um discurso de qualidade de vida ampliada na terceira idade, e é algo que temos como meta, e graças a Deus temos alcançado parcialmente essas metas, o fato não pode ser mudado. Todos nós morreremos. E o final da nossa vida, ela certamente é muito mais difícil do que o início dela, uma vez de que ao envelhecer perdemos robustez, perdemos saúde,
Perdemos um monte de coisas. Não somos os mesmos. É a coluna que não funciona mais direito, é a visão que está comprometida, né? É a coluna que às vezes apresenta uma situação tão grave, você tem que ficar numa cadeira de roda, e aqueles são mais robustos, convivem aí com o controle da diabetes, às vezes a hipertensão arterial, enfim, uma série de problemas que todo mundo na terceira idade está sujeito. Uns têm muita saúde, outros têm menos saúde, mas até aqueles são mais robustos, a Bíblia diz que ainda resta a estes. Pensa no homem de 100 anos, 95 anos, é canseiro e enfado. Não tem mais a robustez do jovem, a robustez de um jovem. O texto diz aqui, pois cedo se corta e vamos voando. Ensina-nos, aqui está a grande questão, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que o salmista está dizendo é que nós não sabemos contar. Seria isto? Bom, imagino que todo mundo que foi alfabetizado sabe contar, mas aqui é uma forma simbólica dele afirmar que nós não sabemos viver. Vivemos de uma forma tão esquisita, atropelada, tão pequena, tendo por meta a dimensão do que é a vida na sua máxima possibilidade, que parece que não sabemos contar os nossos dias. Atropelamos os dias. Não conseguimos viver um dia de cada vez intensamente. A vida precisa ser vivida intensamente. Estava conversando com uma mãe semana retrasada e ela se lamentando porque as filhas cresceram, foram para a faculdade, agora estão namorando, uma está praticamente casada e ela dizia, bons tempos aquele que eu conseguia reunir a minha família, toda ela. Não dá mais. Agora é preciso esperar uma data muito especial, um Natal, por exemplo, para reunir essa família. Ela desejava as filhas por perto e lamentou, porque durante o tempo em que as filhas poderiam estar por perto, ela trabalhou demais, 2 empregos. Trabalhou como louca, o tempo passou, as filhas cresceram, ela não pôde usufruir da companhia dessa filha. Ela está dizendo, eu não soube contar os meus dias, eu não soube viver os meus dias de forma a priorizar o que é prioridade, a valorizar o que não pode ser esquecido e deixado em segundo plano. Por exemplo, a família, os amigos, pessoas de forma geral. E o texto vai dizer aqui então que é possível alcançar um coração sábio, mas só alcança um coração sábio aqueles que celebram a vida intensamente e sabem valorizar um dia de cada vez, vivendo da melhor forma possível, vivendo sobretudo no temor de Deus, que é fundamental. Se você pudesse fazer uma avaliação da qualidade de vida, eu fiz a pergunta, estou refazendo, da qualidade de vida que você tem hoje. Numa escala de 1 a 10, que qualidade é essa que você tem? Como é que você dorme, como é que você come? Há algum tempo de lazer? Como são os seus relacionamentos, sobretudo com a sua família, esposa, filhos, marido? Você tem tempo para Deus? Você para descansar algum momento? Você tem algum momento para fazer uma boa reflexão na palavra de Deus? Enfim, se você pudesse avaliar, eu acho que todos precisamos fazer isto, vamos chegar à conclusão de que a nossa matemática está errada. Estamos contando os nossos dias de forma equivocada. Estamos vivendo sem sabedoria. Estamos atropelando a vida. E é fato, o tempo passa, a vida vai embora. E talvez lá na frente haverá lágrimas, mas lágrimas de arrependimento, de ter podido viver intensamente e não tendo feito isto. Agora é hora de lamentar. E o lamento certamente não muda o passado. Apenas pode servir de instrumento de sabedoria para outros que virão ou para a geração subsequente, mas não resolverá o nosso problema. Então, ao invés de lamentar lá na frente, que tal celebrar hoje, agora, que é o tempo que você já tem? Uma ocasião, vendo uma reportagem, vi o choro de um pai que recusou o último abraço na sua filha. Ele estava correndo para o trabalho, a filha saindo para uma viagem, junto com os colegas de colégio, era uma excursão de final de ano para comemorar o término do período escolar. E ele então correndo, disse, filha, à noite eu te abraço. E a filha ficou no vácuo querendo o abraço do pai e ele correndo, entrou no carro e foi para o trabalho. Depois do almoço, o telefone toca e alguém informa que a sua filha havia morrido no acidente de ônibus. Ela e mais alguns participantes daquela caravana haviam morrido. E ele lamentou. E ele dizia para o repórter, como eu gostaria de voltar no tempo
e dar o abraço que eu recusei à minha filha. Ele está dizendo, eu não vivi com sabedoria, eu não contei os meus dias como eu deveria contar e vivi de forma insana. O grande desafio para nós, nesse tempo em que tudo corre, no tempo em que as coisas são frágeis, no tempo em que impera aquilo que é passageiro, no tempo em que, na verdade, tudo escorre pelos nossos dedos, porque nada mais tem solidez, um tempo de velocidade. Eu acho que é hora de parar um pouco, aprender a abraçar mais, a elogiar mais, a amar mais, tempo de aprender a celebrar a amizade, tempo de conviver. Talvez seja esse momento de profunda reflexão para nós, o que temos de mais necessário nesses dias, a fim de que, como o texto diz, possamos contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Não viva o lamento lá na frente, celebre a vida hoje intensamente, faça da vida algo que vale a pena. E esta dádiva divina, ela não se repete, ela é singular, então aproveite a vida, celebre a vida, em nome de Jesus. Amém.